meus pecados levou. Ó Deus, atribuímos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Atribuímos ao Senhor, Pai, ó Deus, toda a glória devida ao Senhor, Pai. Não existe nenhum outro além de Ti. O Senhor é o único Deus e verdadeiro Senhor na vida de nossa igreja, Pai, em nossas vidas. E nós levantamos as nossas vozes em oração e pedimos ao Senhor que nessa manhã, Pai, o Senhor possa derramar o Seu Santo Espírito em nossos corações, através da palavra do Evangelho, Senhor, através das Suas Escrituras. Ó Deus, nos capacitando, Pai, e nos fortalecendo para essa jornada tão desafiadora, a fim de que possamos vencer, ó Deus, o nosso pecado, a fim de que possamos vencer o mundo, ó Deus amado, e seguirmos, Senhor, na nossa caminhada de fé. Eu quero, no nome de Jesus, te pedir que Sua palavra possa penetrar o coração da nossa igreja e que todos os nossos irmãos possam sair daqui profundamente edificados, fortalecidos, encorajados, ó Deus, e transformados. Em nome de Jesus, assim eu oro, Seu Filho amado. Amém, queridos. Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, por intermédio do Seu Filho Jesus, sejam com todos. Irmãos, hoje nós não vamos seguir com a exposição dos milagres e das histórias contadas pelos evangelistas, mas vamos fundamentar o nosso culto, a nossa assembleia, a ceia do Senhor, em um texto das Escrituras. E eu quero falar hoje, com a atenção de todos vocês, sobre os fundamentos que determinam uma igreja verdadeira, uma igreja viva. E aí, se você me pergunta, pastor, o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja piedosa, uma igreja missional, uma igreja discipuladora, uma igreja que o centro da sua vida e existência é só as Escrituras, né? Então hoje eu queria que vocês tomassem algumas anotações, né? Eu vou precisar que vocês estejam muito atentos ao que nós vamos falar agora. Então anotem aí 4 fundamentos. Cruze os braços, abra sua Bíblia, se comporte como crente na igreja, pelo menos, abrindo a Bíblia, certo? Por favor, se você não trouxe a Bíblia por alguma situação, então, abra no seu celular mesmo. 4 fundamentos que determinam uma igreja verdadeira, uma igreja vibrante. Na verdade, são diversos fundamentos, mas eu quero me deter a esses 4, porque eu vou fundamentar esse tempo com vocês baseado em Atos capítulo 2, versículo 42. Eu queria começar a dizer a vocês por quê. Porque precisamos distinguir o verdadeiro do falso. Uma vez que nós vamos compartilhar hoje sobre esses fundamentos que apontam para uma igreja verdadeira. Então, por que nós precisamos distinguir, entender entre o verdadeiro e o falso? Por uma única razão, irmãos: para não sermos enganados. Vocês concordam comigo? Para não sermos enganados. Em João capítulo 17, versículo 3, João disse que e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, um único Deus e verdadeiro. Então, se há um único Deus e verdadeiro, é porque existem deuses falsos. E também existem verdades e existem também mentiras. Existem Gálatas capítulo 4, versículo 2 até o 6, o apóstolo Paulo faz uma afirmação de uma igreja aonde estava acolhendo falsos irmãos. Paulo disse que os falsos irmãos se introduziram na igreja em Gálatas com 2 objetivos: disseminar um falso evangelho e disseminar também dissensões para repartir, para
dividir a igreja. Uma igreja dividida e alimentada por um falso ensino, ela não vai subsistir. Então a ideia do falso é justamente para danificar a integridade espiritual. Isso é muito sério. E eu queria que vocês levassem em consideração, no nome de Jesus Cristo, o que nós estamos falando. Nós não estamos lançando palavras ao vento, nós estamos discipulando uma igreja. E o discipulado pressupõe toda a estrutura, seja da perspectiva teológica, filosófica teológica. Inclusive, eu quero hoje com vocês fundamentar esse texto, porque essa semana, de verdade, sem nenhuma presunção, eu tinha pelo menos hoje 3 sermões que eu poderia pregar, literalmente, 3 sermões que eu poderia pregar hoje. Mas esta semana, além da questão da assembleia, eu ouvi uma fala no GC de uma das nossas irmãs, que isso eu não falei, mas isso me deixou muito preocupado. O que é, menino? Me deixou muito preocupado. Me deixou muito preocupado. E eu vou utilizar justamente a fala de uma das ovelhas, porque assim, prestem atenção, quando vocês estão falando, eu estou processando sempre. Tudo que vocês falam comigo, que eu ouço, eu estou sempre processando a vida da igreja a partir do que vocês falam, ou daquilo que vocês se comportam. Então, eu vou fundamentar a mensagem hoje em Atos capítulo 2, versículo 42, e eu quero fazer nesse texto, me dê a sua atenção, eu quero fazer nesse texto uma análise exegética. Por que você vai fazer uma análise exegética no texto? Por que você vai fazer uma análise exegética no texto? Porque eu preciso fazer vocês pensar. Então, nesse texto, eu não vou fazer somente uma análise exegética. Você me pergunta, olha para mim, o que é uma análise exegética? É interpretar e pensar o texto a partir da sua linguagem. Olhem para mim. Alguém sabe me dizer em quantas línguas a Bíblia foi escrita? 3. Quais são? Hebraico, grego e alguns pontos no aramaico. Olhem para mim. Nem tudo que a Bíblia está dizendo é. Porque eu só posso fazer a interpretação do texto bíblico a partir da realidade, da compreensão linguística escrita da época. Então, quando você fala assim, o que é a linguagem, ou melhor, o que é a análise exegética desse texto, ou do texto que você está lendo, é a compreensão do ponto de vista da língua do grego ou do hebraico. Ok? Eu não vou fazer somente uma análise exegética desse único versículo. Eu vou fazer também uma análise histórico-cultural. E o que é uma análise histórico-cultural? É o conhecimento do contexto da época. Olhem para mim, quando a Bíblia estava sendo escrita, ela estava sendo direcionada a um contexto e a uma realidade há 2.000 anos atrás ou há 4.000 anos atrás, pensando nas páginas, nos documentos da antiga aliança. Mas, pastor, para que tudo isso? É justamente porque eu quero afetar a sua preguiça no que diz respeito ao pensamento ortodoxo. Alguém comentou essa semana, e isso me fez ver a realidade da igreja. Alguém fez um comentário, uma serva de Deus, uma grande irmã em Cristo, e comentou o seguinte: a mensagem que Pedro pregou no domingo foi uma mensagem muito boa. Deveria somente Pedro pregar na igreja. Eu acrescentei no meu GC, no grupo de irmãos, eu disse sim, para mim Pedro é um dos comunicadores que tem uma mensagem mais clara na igreja. Só que Pedro, no domingo, meus irmãos, pregou uma mensagem, que ontem eu conversei com ele não fugiu da realidade da série do que estamos abordando aqui, mas foi uma mensagem muito mais pragmática.
contextualizada na questão de atingir os seus anseios, os nossos anseios. Porque nós viemos para a igreja, e eu estou me incluindo, com o objetivo de ter os nossos anseios atendidos. Isso faz parte da vida humana. Eu entendo isso, mas eu preciso corrigir a vida da igreja. Compreendeu? Então, a mensagem, e por que esse tipo de mensagem, ele é uma mensagem que parece ser mais clara? Por quê? É porque ela atende esse tipo de mensagem, que não foi o caso. Ela atende, por exemplo, foi do medo, do milagre. Qual foi o tema, Pedro? Do medo à maravilha. Então, já o tema já pressupõe a palavra de Deus atingindo os meus anseios. Porque hoje eu vou me libertar dos meus medos. Não foi isso a estrutura do sermão, porque eu entendi perfeitamente. Então vocês estão observando como nós somos tendenciosos a vir congregar com o intuito de receber sempre uma bênção, uma palavra de conforto. Isso não é igreja. Mas por que você está dizendo isso? Por causa da preguiça do pensamento ortodoxo. Eu não quero me esmerar, meu celular está dando um problema aqui. Eu não quero me dedicar, eu quero tudo pronto, eu quero uma mensagem que David Leonardo no púlpito da igreja. É verdade, né? Que eu continuo fazendo aqui para os irmãos. Eu peço que você não converse agora. Eu continuo fazendo para os irmãos aqui, ainda dando alguns conselhos, que deixe de ouvir essas pessoas. Deixe de postar. Um conselho que eu te dou como seu pastor. Porque se trata de um evangelho muito raso. E um evangelho muito raso vai construir, edificar uma igreja rasa. E uma igreja rasa, ela será levada por qualquer vento doutrinário. Isso que eu estou falando aqui com vocês é com muito amor e cuidado, e a partir do pensamento paulino e petrino, pensamento de Cristo. Então, quando eu olho para um texto bíblico, eu preciso fazer uma análise exegético, eu preciso fazer uma análise do conhecimento histórico-cultural, que é o contexto da época. Nesse caso aqui do texto que nós vamos ler, qual era o contexto? Celebração da festa de Pentecostes. E milhões de pessoas vieram, judeus vieram de todas as nações do mundo para celebrar uma festa que foi determinada por Deus na antiga aliança. E a partir o contexto cultural, histórico-cultural, e a partir desta festa, deste acontecimento, quase 3.000 homens, almas, vêm a Cristo. Esse é o contexto histórico-cultural. Quem está entendendo, diga amém. Só que além disso, nós temos ainda aqui, para pensar nesse texto, algumas sentenças ou comentário expositivo. E o que é isso? A explicação teológica do texto, de forma clara para a igreja. Porque a nossa fé, ela não vai ser fundamentada e construída em uma mensagem de autoajuda, em uma mensagem que no culto vai atingir o seu peito e te fazer chorar. A mensagem que constrói uma igreja viva, uma igreja verdadeira, é a mensagem exaustiva, que cansa. Que quando você sai daqui, você sai se sentindo talvez o pior, no pensamento de querer se refazer e se reconstruir a partir dos estudos. Então, meus irmãos, o mais fácil seria as mensagens que atingem o meu peito e me faz arrepiar e me faz chorar. Eu sei porque eu cresci neste ambiente, de vir ao culto com a proposta de sair tocado por Deus. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos ser tocados por Deus, porque Deus já mora em nós. Nós já somos a habitação do seu Santo Espírito. Também eu não quero ir ao extremo de que essas coisas não acontecem no culto. Eu não quero ir ao extremo de que no culto ao Senhor
nós não podemos chorar, não podemos nos quebrantar, como agora eu ouvi a voz de quase 200 irmãos orando uns pelos outros. Alguns irmãos derramando lágrimas. Eu vi uma irmã ali, está aqui na minha direção, em lágrimas orando. Eu achei isso maravilhoso. Isso faz parte do ser humano, da vida humana. Não tem problema algum, mas nós precisamos colocar o equilíbrio nessa questão, irmãos. Porque eu me sinto muito impotente em alguns. Eu entendo o processo e tenho paciência no processo de construção, até porque eu também estou sendo amadurecido na minha fé. Eu também estou crescendo juntamente com vocês. Cristo está crescendo em mim, está sendo construído em mim também. Nós estamos juntos nesta jornada. Mas como o pastor da igreja e parte do conjunto de governo de presbitério da igreja, nós temos esta preocupação em acelerar o processo de amadurecimento da igreja. Então, além da sentença e do comentário expositivo, que é a explicação teológica e clara do texto, nós temos um outro aspecto, que é a aplicação prática para os dias de hoje ou para a igreja. Tudo bem, que é a aplicação do que nós estamos falando, que geralmente resulta no final do sermão. Então, vocês precisam, de verdade, não é simplesmente o Espírito Santo, eu vou abrir a Bíblia e ele vai falar. Não, a Bíblia já é o Espírito Santo falando. Porque ele inspirou 40 homens. E quando abrimos as Escrituras, quem está falando, meus irmãos? Principalmente quando somos fiéis à interpretação do texto, Deus está falando. Diga amém. Então, pensando nisso, por favor, eu quero ir com vocês ao texto. Eu quero ir com vocês ao texto. Misericórdia, o celular deu um problema aqui, bem na hora da pregação, irmão. Ó, que coisa, hein? Tá vendo, irmãos? iPhone, tem que comprar iPhone. Meu Deus do céu. Bom, então vamos para o texto. Então, eu quero só falar com vocês. É mais fácil, eu entendo, bem, a mensagem que atinge as minhas expectativas, os anseios, nossas necessidades, do que uma mensagem que aparentemente ela seja complexa e ela revele a natureza de Deus, a sua natureza e a sua soberania, né? Então, essa é a razão pela qual nós temos muitos irmãos fracos na nossa igreja, e nós não queremos que isso continue. Irmãos que não têm sede pelas Escrituras, porque eles acham que Deus, o Espírito Santo, já fez tudo. Isso é uma atuação perversa de compreendermos a Bíblia, viu? Nós precisamos desenvolver e crescer. Então, vamos lá para o texto. Vamos ler o texto juntos, né? Atos, capítulo quanto que eu citei? Capítulo 2, não foi não? Versículo 42. Então prestem atenção. E perseveravam. Qual é o tema que nós vamos pensar aqui hoje? Fundamentos que determinam uma igreja vibrante. Então, quais são esses fundamentos? Olha o texto. Vamos pensar com o seu irmão. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Oi? Colocaram a referência errado, viu? Poxa, foi Léo, seminarista? Perfeito. Desculpe, irmãos, eu nem vi esse. Mas tudo bem, não é 4. Capítulo 2, versículo 40. Ou eu mandei a referência errada? Não mandei. Então, mas tudo bem. Vamos para o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, texto muito apreciado e conhecido pela igreja, na comunhão, no partir do pão e nas... Vamos repetir? 1, 2, 3. Onde esses irmãos perseveravam? Vamos seguir o texto, irmãos. Tá bom?
Não vale ficar ofendido. Eu sei que tem alguns irmãos, inclusive homens aqui, meio ofendidinhos comigo, porque eu mandei uns áudios aí. Mas não vale ficar aqui ofendido comigo, porque eu vou retribuir a você da mesma forma, talvez você não suporte. Aqui no púlpito, eu preciso que você olhe para mim e acompanhe o texto. Não tem jeito aqui. Tá certo? Não tem jeito. Preciso que você acompanhe aqui o texto. Aqui. A sua ofensa não me diz respeito nada. Eu sou seu pastor e você precisa me respeitar. E a minha voz na sua vida, não é só conveniente quando você precisa de mim. A minha voz na sua vida é conveniente quando você acredita que o que eu estou falando é errado. Tá certo? Não é isso? Eu sou um homem que sou acessível a todos. Então, meu pastor é um grande homem de Deus quando atende suas necessidades, quando ouve suas dores, quando atende as suas necessidades. Vocês sabem do que eu estou dizendo aqui, a grande maioria? Não, então aqui eu sou um profeta agora na sua vida. Então olhe para mim, abra a Bíblia e acompanhe as Escrituras. Porque eu tenho um zelo pela sua alma. Você não tem, mas eu tenho. Você não vai para o inferno. A não ser que os calvinistas digam que vocês foi predestinado. Para mim você não vai. Aproveitar, né, Ney? Quebrar a banca. Vamos lá. Perseveravam. E eles perseveravam. Lembra que eu falei do análise exegético, que é o grego? Eu não vou me arriscar em usar o termo, porque eu não estudei o grego. Eu sou um autodidata. Quando nós vamos estudar os sermões, nós pesquisamos toda a nossa fonte de consulta. E eu tenho um Lexo, que é um livro, que me dá as ferramentas do grego. Então, o grego, para essa palavra, que é o texto original, para essa palavra perseveravam, proskaterontes, do grego. E esse grego, ele está no verbo, no particípio presente ativo, que significa para eles o quê? O que significa esse perseveravam? Dedicar-se, pode projetar, filha? Dedicar-se com constância. Segundo, continuar firmemente. E terceiro, persistir com zelo. A linguagem do livro de Atos para aquela comunidade era exatamente esta perseverança desses santos irmãos era dedicar-se com constância, continuar firmemente, ou persistir com zelos. Olhe as características que estavam inoculadas, imprimidas na vida desta comunidade, desta igreja. Eles eram perseverantes, olha o grego, proskarterontes, que significa, repete comigo, era a característica desta igreja, que é o termo original da palavra. Uma igreja, na verdade, santos, que estava profundamente e continuamente comprometida com ser igreja. Uma igreja que havia um comprometimento contínuo e intencional. Não se tratava de práticas ocasionais, mas de hábitos de vida. Essa palavra, perseveravam, vou repetir, é exatamente esta ideia. Um grupo de quase 3.000 pessoas, não se trata de uma igreja pequena, de quase 3.000 pessoas com o mesmo sentimento e com as mesmas características de que dedicar-se com zelo. Era uma igreja constante, não inconstante. Era uma igreja que persistia com muito zelo em quê? Nos 4 fundamentos. Primeiro, número 1, doutrina. Qual era o hábito? Olhe para mim, não se tratava de práticas ocasionais, eram hábito da igreja. Havia uma inclinação muito profunda para o dedicar-se a isso. Havia uma constância na igreja no que diz respeito ao quê? A doutrina, repete comigo, comunhão, partir do pão e
Então, pensando a despeito da doutrina, a palavra doutrina no texto do grego é didaquê, que refere-se ao conteúdo que os apóstolos receberam por parte de Jesus. E quais foram os conteúdos, o conteúdo que esses apóstolos receberam de Jesus? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse para eles o seguinte: ide, é-me dado, perdão, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam, olhem para mim, façam discípulos. Irmãos, olha a expressão, o imperativo, façam, ide, façam, ide, façam. Os irmãos receberam essa palavra. Façam discípulos de todas as nações. Outro imperativo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro imperativo, ensinando-os tudo quanto eu vos tenho mandado. Vocês nunca prestaram atenção a esse texto? Muito enfático. Os discípulos pegam essa palavra e reproduzem na igreja do primeiro século. E quais são os ensinos que eles perseveravam na doutrina? Que ensinos eram esses? Eram pelo menos 3, eu vou explicar para vocês. O primeiro ensino que os discípulos, que os apóstolos imprimiram na igreja do primeiro século foi o Evangelho. O segundo ensino foi a vida de Jesus. Entendeu, Gilson? A vida de Jesus. Seu nascimento, a encarnação, sua vida, ministério, seus feitos, seus ensinos, que seria o Evangelho, sua morte, crucificação, morte, ressurreição e ascensão e o seu retorno. Olhem para mim. Já foram atender a irmã ali que deve não estar bem? Já foram, já. Tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esses irmãos estavam empenhados. Esses irmãos, eles estavam com profunda dedicação a aprender tudo sobre Cristo e o seu Evangelho. E não somente isso, os apóstolos reinterpretaram, eu não vou usar o termo reinterpretar, né, até porque está sendo gravado, mas os apóstolos interpretaram as escrituras do Antigo Testamento agora à luz de Cristo. Então eles revisitaram com aquela igreja toda a Torá, apontando para Jesus, porque agora os irmãos estão com Cristo. Estão com a presença do Espírito Santo, eles vão compreender as profecias e vão validar que aquele que tinha pouco tempo morrido na cruz, Jesus era o Cristo, era o Salvador. Quem está comigo, diga amém. Então essa igreja, ela estava empenhada nisso. Escute, não era uma leitura esporádica que eles faziam. Não era uma leitura panorâmica que eles faziam. Havia uma dedicação, profunda, cara, sistemática, em analisar, em ouvir. Eles dedicaram tempo. E quantas vezes nós estabelecemos aqui tempo de estudo, e nós não dizemos que não temos tempo, e geralmente o diabo que é o príncipe dessa era, que tem trabalhado terrivelmente na mente da igreja, infelizmente, se apodera disso e diz o seguinte: você não precisa ir porque você está trabalhando. Eu trabalho. E uma série de situações que o diabo tenta plantar em nossos corações, para nos afastar do Senhor. Essa igreja persistia, ela tinha constância na doutrina, irmãos. Por quê? Porque os irmãos entendiam que o alimento bíblico, queridos, é essencial. Da mesma forma como o alimento físico é essencial para a vida humana, o alimento espiritual é essencial para a vida com Deus. Não existe cristianismo desassociado da leitura e do contato constante e permanente com a Bíblia. Não existe. Se você tem uma semana sem ler a Bíblia,
Se você tem um mês que não lê a Bíblia, se já fazem, perdão, já fazem anos que vocês não participam de uma classe de estudo nessa comunidade, se você não está ligado a uma escola teológica, se você, mesmo que seja à distância, olhem para mim, existe, incorre, eu vou lhe dizer com muita segurança, independente da sua falsa convicção de quem você é. A luz das Escrituras é a maior evidência de que certamente você ainda não é crente. Se você não conhece nada a respeito das doutrinas fundamentais, das doutrinas básicas, existe um grande erro, um grande problema na sua vida, minha irmã, ou meu irmão. E essa é a razão pela qual a gente está procurando algo que seja mais simples. Porque falta em nós profundidade. E aí a gente se cobre, sabe com o quê? Com espírito de religiosidade. Para esconder a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de sede pela palavra. Eu sou crente, a paz do Senhor, graça e paz, meu irmão. Glória a Deus. Quem é que vai dizer que eu não sou? A Bíblia está dizendo que você certamente pode não ser. Você, eu e todos nós os que aqui estamos. Então, o primeiro fundamento que validava a igreja do primeiro século como uma igreja verdadeira, ou como irmãos verdadeiros, era o fato deles perseverarem, persistirem, terem constância com o contato com as Escrituras ou os estudos. Se eu perguntasse aqui a você, me dê a sua atenção, quantos livros você leu esse ano a respeito de Deus? O que você leu? Olha, os irmãos que têm dificuldade com leitura, não se sintam ofendidos. Vocês têm dificuldade com a leitura, mas vocês têm ouvidos. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouçam. Então, com o avanço e o progresso tecnológico, vocês podem ter ferramentas que podem ajudar vocês nessa questão de ouvir a palavra. Isso é para quem não sabe ler. Quem sabe ler e não lê a Bíblia e fica ouvindo a Bíblia é preguiçoso. Vamos refazer esse caminho. Salvo em momentos do trânsito, não é verdade? Mas fora disso, você precisa de tempo para estudar as Escrituras. Por favor, eu não quero que ninguém se ofenda aqui hoje. Pelo menos hoje. Então, a sã doutrina é a base de sustentação da sua fé. Seu ensino, a igreja é vazia, é sem vida e, portanto, ela é falsa. Não é o número de pessoas que valida a igreja, mas é o quanto de Cristo está sendo construído nela através dos seus ensinos. Segundo fundamento, comunhão, que é, todos vocês conhecem essa expressão, koinonia. E o que significa isso? O que quer dizer essa palavra? O que é que o apóstolo, o que é que Atos está dizendo para aqueles irmãos, o que aqueles irmãos eram? A comunhão daquela igreja apontava para a participação de todos, compartilhar e parceria íntima. Havia uma vida em comunhão, em comum, não apenas encontros formais, mas um estilo de vida compartilhado. Deixa eu reafirmar esse texto. Por favor, abram agora as suas Bíblias, em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45. Atos ainda, o capítulo 2, já está aberto? Versículo 44 e o 45. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Todos os que creram em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui revela a natureza de uma verdadeira igreja. E qual é a natureza de uma verdadeira igreja nesse texto? Juntos.
Porque eles creram. Eles se tornaram filhos de Deus. Então entenderam que eles eram irmãos. E o fato de entender que eles eram irmãos, eles estavam sempre juntos. Mas e os desafios do viver juntos? Coloca na cruz. Mas e as decepções e frustrações da vida comunitária? Cruz. Mas e as dores da vida comunitária? Cruz. Sabe por que você tem que colocar tudo na cruz? Sem nenhuma outra conversa? Porque existe o outro lado da vida em comunidade. A construção, a edificação, o fortalecimento, o crescimento, o encorajamento. Alguns que, depois que se juntaram à comunidade, tiveram habilidades recebidas por Deus para progredir financeiramente. Então não existe somente o lado da decepção, do viver juntos. Existe o lado positivo. Seus filhos que cresceram e foram discipulados aqui. Você que cresceu e foi discipulado nesse viver junto. Por que então? Quem é você para unicamente, de que espírito sois vós, apontar os aspectos negativos do viver juntos e tentar se segregar? Isso é arrogância. Isso é orgulho. Precisamos entender que nós não somos melhores que os outros em aspecto algum. Todos nós somos filhos de Deus, pecadores, e que estamos nessa jornada sendo transformados até o dia decisivo. E enquanto isso caminhamos conforme as Escrituras nos instruem, juntos, com constância. Era mais do que amizade, os relacionamentos. E outra coisa, eu não estou falando aqui de paternalismo, aonde vocês olham para as pessoas, para o pastor, para alguns irmãos, como se eles fossem os seus pais. Não. Não. E eu não quero que você, mais uma vez, me interprete mal quando eu digo eu não sou seu pai. Eu não sou seu pai biológico. Para curar suas frustrações, a única pessoa que pode resolver com você suas decepções e frustrações de paternidade ou de maternidade são os seus pais, juntamente com você. Através do perdão. Eu sou o seu pastor, portanto, pelo fato de estar discipulando você, posso ser o seu pai espiritual na fé, não seu pai biológico. E ninguém aqui na igreja também é sua mãe ou seu pai. Porque você vai se decepcionar. A comunhão da igreja não se trata desse controle, desse domínio. Não é essa sede insaciável que você tem de aprovação, onde você vive buscando nas pessoas paternalismo ou maternidade. Isso não é comunhão. Comunhão também não é você se isolar e esperar que a igreja produza isso. Você é a igreja e nós somos responsáveis em produzir essa comunhão a partir de diversos aspectos. Convivência, compartilhar, refeição. Daqui a pouco teremos 2 refeições, uma redentiva e um alimento comum. Trocar ideias, chamar no WhatsApp para conversar a respeito de fé. Olhem para mim. Comunhão, olha para cá. Ei, comunhão não é somente. Quando a gente se reúne nas nossas casas, nas casas, na igreja caseira, ali é um dos aspectos que está desenvolvendo a comunhão. Por isso você precisa ser participante, viu? Um dos aspectos, para não virar, né, a igreja só núcleos, né, ou tribos, aí chamam de panelinhas, justamente. Então tem que se reunir, por favor. Né? Então, esses encontros formais que nós temos, semanais na nossa comunidade, é um dos elementos que fortalece a comunhão. Porque ali nós temos convivência, ali a gente compartilha, nós vemos ali as virtudes e as limitações uns dos outros, podemos detectar a dificuldade um do outro e compartilhar, né, uma palavra. Porque comunhão, aprenda isso, filho,
Comunhão é você dar e receber de Cristo, não é de você mesmo. E para você dar e receber de Cristo, você precisa ter o muito de Cristo. Quem está comigo, diga amém. Olhem para mim. Comunhão não é ir ali no Habib's, não vou usar o outro porque tem concorrência aqui. No Habib's, né? Não vou usar o outro, o Mac, né? Porque tem concorrência aqui. É você ir no Habib's, não é? E compartilhar um alimento. Isso é um aspecto que produz a comunhão. Comunhão é você dar e receber o quanto você tem de Jesus. Amém ou não amém? Então, quando você está em comunhão com seu irmão, você está compartilhando de Cristo, sua vida. Essa semana sentei com o Wilson e compartilhamos sobre nossa prosperidade financeira. Não foi, Wilson? Tratamos sobre negócios, à luz das Escrituras. E sem orgulho e sem querer um ser superior ao outro. Inclusive, ele me deu dicas de negócios poderosos, me mandou o link ontem para mim, certo? E eu dei minhas dicas, a gente compartilhou a visão de empreender e de prosperar em Cristo. Quem está comigo, diga amém. Comunhão. Nada ilícito, nada de desonesto. Vocês entenderam? Desenvolvendo a comunhão. Então, eu estou no segundo fundamento, que a comunhão é mais do que amizade. É uma parceria espiritual e prática. Portanto, eu aplico dizendo, a igreja deve ser um lugar de relacionamentos profundos e de ajuda mútua, onde um cuida do outro. Diga amém. Olhem para mim, não é um destrói o outro. Não é um fala mal do outro. É onde um cuida uns dos outros. E eu oro para que nós nos tornemos uma comunidade protetora mesmo. Fechada. Nesse sentido. Um grupo forte nesse sentido. Aonde um protege o outro. Trouxe acusação um do outro. Qual é a testemunha? Quem viu? Você tem certeza disso? Se você não viu, não tem certeza, não tem testemunha, fique para você. Ou melhor, se liberte até do seu pensamento. Quem está comigo, diga amém. Pois bem. Terceiro fundamento, que identifica uma igreja verdadeira. Partir do pão. Eu não vou me ousar usar o grego, porque eu tentei e não consegui, olha lá. Vocês viram lá? E a que esse partir do pão se refere? Prestem atenção. Ele tem esse texto aí, o partir do pão, ele tem um pensamento à luz do grego duplo. Por quê? Porque aponta para a ceia, mas também para as refeições comunitárias. Então, deixa eu quebrar uma coisa aqui. Crente se reúne para comer. É bíblico. Claro, de forma moderada, equilibrada, sem pecado de clonaria, sem esquecer que o seu irmão também vai partir o pão, né? Certo? Mas, por quê? Cristo estava em constante refeição com os irmãos. Quem concorda comigo, diga amém. Só que eu vou explicar para vocês o ponto crucial disso. Então vamos lá. O partir do pão é o termo para essa palavra do grego aí que vocês estão vendo. Pão quebrado, quebrar o pão. Referência à ceia do Senhor, mas também às refeições em comunidade, que geralmente fazemos. Churrascos com os irmãos. Refeição depois dos nossos encontros nas igrejas caseiras ou nos G6. Não é verdade? Quando os grupos saem, perfeito, não tem problema algum. Ok? A ceia é o partir do pão. Desculpa, a ceia e o partir do pão são momentos, o que é crucial aqui, de unidade e adoração. Eu preciso glorificar a Deus quando eu estou na casa do meu irmão, Gilson, em um churrasco. Deus está sendo glorificado aqui, em uma festa. Fomos ontem no aniversário da nossa irmã Dayana, pregamos o evangelho, oramos com o pessoal que estava lá, porque o objetivo em tudo que nós fazemos é glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, as saídas, as refeições, não é para construir grupos ou partidos dentro da comunidade, separados e distintos, por mais que nós sabemos que há grupos que têm mais afeições uns com os outros, não tem problema. Contanto que essas afeições também se abram para outros relacionamentos. Porque agora eu vou fazer uma crítica pesada à nossa igreja. Existe o aspecto de quem se isola, mas existe também o aspecto da igreja que não se abre para novos relacionamentos.
eu tenho 15 anos aqui, a única amizade que eu tenho é com o irmão A. Eu não me abro para outro relacionamento porque eu não confio, eu só confio em fulano. Não. Tem irmãos que até na hora do compartilhar da graça e paz, não se levantam. Esse é um retrato. É nesse momento que vocês vão ver os irmãos que estão decididos a se isolarem. Não estou me referindo em um caso ou outro. Um dia que você não está muito legal e não quer falar com ninguém. Que negócio de graça e paz. Não é isso não, viu, irmão? Eu sei que tem esse dia que a gente está pirado mesmo. Mas eu estou falando constantemente. É o primeiro a chegar e o último a sair. Sem falar com ninguém, porque diz que está protegido. Protegido de quem? Se você é a sua própria ameaça. Estou me protegendo. Não vou nem trabalhar. Vou até tirar as férias que eu estou me protegendo. Protegendo de quê? Se você é o seu próprio inimigo. Meu Deus do céu. A pessoa que eu mais tenho medo na vida, sabe quem é, irmãos? Eu mesmo. E quanto mais eu que sou um cara muito intencional. Muito intenso em tudo que eu faço. Para bem e para mal. Então o cara que eu mais tenho medo é de mim mesmo. Então eu preciso construir. Amigos, me ajuda aí, cara. Sem arrogância, né? Não é construir amizade para se sentir o melhor. Né? Não. É na humildade. Então, eu vou fazer uma citação, já que estamos falando aqui de a ceia e o partir do pão são momentos que glorificam a Deus através da unidade e da adoração. Vou fazer um comentário de um dos comentaristas, para mim, mais brilhantes do século XVII, que é o Matteo Henry. Uma mente brilhante e um dos comentaristas, para mim, de grande envergadura. Ele diz o seguinte sobre o partir do pão. Olha o que ele diz. O pão e o vinho são sinais visíveis. O pão e o vinho são sinais visíveis de realidades espirituais. O corpo quebrado do texto original que eu disse é o sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o Henry vê isso? Esse texto. Ele vê a ceia como um sinal, como um memorial, preste atenção, da morte de Cristo. Um selo da nova aliança por meio de graça para alimentar espiritualmente os crentes. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Esse pensamento desse teólogo, desse comentarista é brilhante, porque ele diz que a ceia, o pão e o vinho, bem como a refeição redentiva, é um sinal de algo invisível, mas que aponta para uma realidade visível. Não somente do vinho e do pão, mas de uma construção e edificação espiritual, ou seja, a ceia do Senhor, o partir do pão, eleva, fortalece, edifica a igreja. Então é uma razão pela qual você não pode negligenciar. Para a igreja do primeiro século, o foco era lembrar o sacrifício de Cristo. Sendo assim, a igreja partia o pão com reverência, frequência e, sobretudo, entendimento. Porque essa foi a determinação do Senhor Jesus. Como eles participavam deste sacramento, a ceia, de forma reverente, de forma frequente, não era se der eu vou. Não. E com entendimento. O entendimento, a despeito deste sacramento, que são dois, batismo e ceia, era tão profundo que fazia os irmãos anseiar pela ceia do Senhor. E partir o pão com constância com os irmãos. Não negligenciar. Dormir e perder o horário. Deixar de vir porque surgiu uma outra atividade. Deixar de vir porque ficou doente. Deixar de vir porque houve um chamado trabalhista. Tudo bem. Deixar de vir por uma razão muito superior. Tudo bem. Mas não deixar de vir por questões triviais ou secundárias. Porque a minha fé, a minha vida com Deus e com os meus irmãos é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Atos capítulo 2, versículo 46. Abram, por favor, meus irmãos. E eu já vou para
o último fundamento. Atos capítulo 2, versículo 46. Eu queria ler junto com vocês esse texto. Diariamente. Era todos os dias, irmãos. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Culturalmente, no aspecto histórico-cultural, como eu falei para vocês, nesse período não havia templos cristãos. Então eles se reuniam nas casas e aproveitavam o pátio do templo para a reunião pública dominical. Quem está comigo, diga amém. Ok? Então eles se reuniam. Com que propósito? Olha o texto, porque o texto se explica. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com quê? Com quê? Com quê? Sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus. Deus era o centro desses encontros, Dai. Era para a glorificação de Deus. O foco, Emerson, era Deus. O centro da reunião pública era Cristo. Não tinha nenhum apelo aos sentimentos. Esses irmãos choravam, certamente oravam em outras línguas. Esses irmãos compartilhavam os dons. Esses irmãos sentiam profundamente, talvez, o toque visível da presença de Deus no corpo, certamente. Mas o entendimento deles estava corroborado de uma verdade. Se eu não sentir Deus fisicamente, se eu não chorar no culto, ou se a palavra não for um apelo às minhas emoções e aos meus sentimentos, cara, para mim isso tanto faz. O mais importante é a compreensão que eu estou aqui, de que eu estou aqui para celebrar Deus, para cultuar ao meu Senhor. Amém ou não amém? Já viu aquele culto que parece que nada aconteceu? É o culto que mais aconteceu. Para quem entendeu. Não uma igreja. Sara está no Rio de Janeiro e está com a prima dela, que é pastora da igreja, que a gente não crê nisso. Uma mulher pastora de uma igreja. Deveria estar o esposo junto com ela. E aí Sara mandou uma foto da igreja lotada. E ela foi a pregadora. E ela disse: meu pai, o culto só está lotado aqui no Rio porque a minha tia revela tudo, quebra a banca. Então, nós somos assim. Nós somos movidos, e eu queria com muito amor dizer isso a vocês. Nós precisamos continuar nos desvencilhando disso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Cristo é o centro. Eles estavam reunidos, não era uma vez por outra, era diariamente. E eles continuavam reunindo-se no templo. Ah, mas precisa mais se reunir. A igreja não, isso não é verdade, isso é mentira do diabo. A igreja precisa se reunir quantas vezes for necessário. No nosso caso, oficialmente, estatutalmente, no nosso estatuto, uma vez por semana. Oficialmente, que é o culto público. E mais os estudos. A igreja precisa estar reunida. Posso ouvir um amém? Olha o texto a seguir. Olha que coisa sensacional desse texto. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Irmãos, o testemunho de unidade da igreja, de fervor da igreja, o testemunho do partir do pão e de louvar a Deus, de Deus ser o centro, atingiu toda a sociedade de Jerusalém. O testemunho da igreja, no seu estilo de vida, era muito mais poderoso do que o que eles diziam. Vamos evangelizar. O evangelismo é parte fundamental da vida da igreja, principalmente para nós que carregamos uma tradição pentecostal. Todavia, olha para mim, o maior testemunho que vai levar vidas a se render a Cristo é a maneira como nós vivemos igreja. Eu queria repetir isso com vocês. O maior testemunho que conduzirá o maior número de conversão é a maneira como eu vivo igreja. Por último fundamento: orações.
palavra, o grego, essa palavra que está no plural, orações, é proseuchais. Referindo-se no plural a momentos de oração coletiva daquela igreja. Incluindo o quê? Oração nas casas, oração no templo e oração nas reuniões públicas. Prestem atenção. A oração, ela é vital, tanto na vida pessoal como na comunidade. Eu oro no meu quarto, eu oro em casa. Mas a nossa igreja, a minha igreja, se reúne para as orações. Seja nos grupos pequenos, ou seja, uma vez por mês, onde a igreja se reúne para orar. Eu estarei presente. Mesmo sabendo que no dia seguinte eu vou trabalhar. Mesmo sabendo que no dia seguinte eu vou um pouco mais cansado para o meu trabalho. Mas eu vou me reunir com a minha igreja para ter um período de 1 ou 2, ou melhor, 2 horas de oração com a igreja. Meus irmãos, a oração sustenta a vida espiritual da igreja. Entendemos que uma igreja viva é uma igreja que ora junto com fé e sobre a completa dependência de Deus. Então nós precisamos amplificar nossas orações individuais e sobretudo coletiva como igreja, porque esse é um dos fundamentos que determina uma igreja verdadeira, quando ela se reúne para orar. Então, o que determina cabalmente uma igreja verdadeira são, aqui nesse caso, 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro e último. Concluo. Atos capítulo 2, versículo 42, nos apresenta um retrato de uma igreja viva, saudável e cheia do Espírito Santo. Uma igreja piedosa, missional, comprometida com a fé, comprometida com a doutrina, com a oração, com a comunhão, a vida entre eles mesmos, certo? E comprometida com a intercessão e com a oração. Ela preservava na palavra, ela perseverava na palavra, perseverava na comunhão, perseverava na adoração e perseverava na oração. Esse é o modelo bíblico para todas as igrejas em todas as épocas, inclusive hoje. E se não tem esse padrão, infelizmente, incorremos o risco de nos tornarmos uma igreja apostata, que fugiu das Escrituras, que realiza cultos normativos a partir do seu pensamento, daquilo que eles acreditam que Deus está fazendo e não olhando para as Escrituras. C.S. Lewis afirma que os apóstolos de Jesus não apenas ensinavam sobre Cristo, mas mostravam como viver em Cristo. E este comportamento se expressa na vida ordinária da comunidade, no discipulado, na comunhão, no sacramento e nas orações. Eu finalizo com vocês fazendo menção a um fato que ocorreu na Reforma Protestante, que é o marco histórico e o berço histórico do movimento protestante que nós somos. Nós não podemos deixar a história da igreja de lado. Nós temos muitos professores aqui na igreja. Nós temos muitas pessoas ultra, megas inteligentes aqui na igreja e que conhecem muito de história. Vocês sabem que a história da igreja, ela é um dos documentos que também valida a nossa vida quanto cristão. Olhamos para as Escrituras e olhamos para a história da igreja. E eu sei porque eu estou dizendo isso. E vou reafirmar. Nós vemos na Reforma Protestante as marcas de uma igreja verdadeira dita pelos mais variados reformadores da época. Porque eles estavam diante de uma igreja que tinha se apostatado. Uma falsa igreja. A grande igreja envolvida com o Estado. A grande igreja dominadora, imperiosa, que forçava a conversão. Então se levanta reformadores, os pré, o reformador e os pós. E eles têm um único pensamento, que a igreja verdadeira, ela é marcada por 3 aspectos. Olhem para mim.
a pregação fiel da palavra, a ministração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina para a santificação do corpo e exoneração do pecador impenitente. 3 marcas que validam, não é o número de pessoas, não é a estrutura, não é o grande aparato, sabe, de movimento, de estrutural que tem na igreja, não é a beleza dela, não é o aspecto arquitetônico da igreja, não, apesar disso também ser muito pedagógico, e isso também ser importante, não é nada disso que valida, não é o número de pessoas que essa igreja está arrastando, não, mas é o quanto de Cristo está sendo construído a partir da pregação fiel da palavra, da ministração correta dos sacramentos e, sobretudo, do exercício da disciplina para a santificação da própria igreja e a exoneração, a exclusão do pecador impenitente. São as marcas de uma igreja verdadeira. Nós somos uma igreja disciplinada, que exercemos disciplina. Não só a disciplina eclesiástica, mas a disciplina na vida. Então eu oro, eu leio, eu estudo e eu me reúno. Vamos comigo, eu oro. Eu vou orar, diga comigo, eu oro. Eu leio, eu leio, e leio muito. Leio muito. Perfeito. Eu oro, eu leio, eu estudo, eu tenho comunhão com os irmãos e, sobretudo, eu me reúno com os irmãos. Fiquem todos gentilmente por fé, de pé.